Paz, tudo bem? Boa noite. Rapaz, queria ter uma garganta dessa. Esse boa noite aí já me animou, hein? Já mudei aqui. Glória a Deus. Bem, amados, estamos mais uma vez aqui e eu quero deixar para você uma palavra de alegria, de saudação do meu coração. Estou muito feliz. Eu ia pedir só para baixar um pouquinho essa luz daqui, isso, porque ela quase me cega, né? Isso, obrigado. E deixar uma palavra de conforto, de consolo para o teu coração. Estou muito feliz vendo você aqui. Estivemos há um tempo aí trabalhando, semana passada, mas estamos aqui de novo em nome de Jesus. Hoje é o dia que nos escolheu o Senhor de estarmos aqui louvando e bendizendo. O louvor já me encantou, o louvor já falou meu coração, e ver você aí renova as minhas forças e a minha alegria. Mas bem, vamos ganhar um tempo precioso e falar da palavra de Deus, porque Deus tem algo a falar ao meu coração e ao teu hoje, e eu creio que hoje vamos mastigar com os dentes do cérebro, vamos entender, vamos perscrutar Obrigado, Sidney. O coração de Deus através da sua palavra. Que Deus possa falar ao meu coração como vai falar o seu, em nome de Jesus. Bem, feche os teus olhos, ore comigo, para que Deus nos dê um tempo tão agradável na tua presença e na sua palavra. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos, exaltamos o teu santo nome. Tu és bendito, tu és santo, mas eu quero te fazer um pedido nessa noite. Joga por terra as barreiras, as dificuldades, as lutas. Senhor, se a minha mente estiver turbada, ela fique agora serena na tua presença. Teu Espírito Santo, Senhor, permeia o meu coração. Tome, Senhor, as minhas lutas, as minhas dificuldades, coloquem de lado. E agora, Senhor, eu me rendo totalmente à tua palavra. Nos rendemos para entender, para ouvir, para compreender, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco. Fala conosco nessa noite, trabalha no nosso coração, muda, Senhor, as atitudes, os pensamentos, aquilo que vai dentro de nós, Senhor, porque só o Teu Espírito Santo pode fazer isso. Eu te agradeço nessa noite, em nome de Jesus, amém. Bem, glória a Deus. Colocamos um tema aí, porque todo pregador tem esse... Eu não sei, eu tenho que arranjar um tema. E Deus me dá a palavra, mas eu vou lá e fico o dia todo, me dá um tema, Senhor, me dá um tema, porque eu acho que o tema, ele fala da palavra, ele mostra a palavra, ele mostra qual é a intenção do coração, e eu trouxe para você esse tema. A palavra que eu vou ler para você está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e 9, e diz assim: porque Deus não me atende. Não vai dar para entrar, mas não tem problema. E diz assim a palavra, o tema é esse: porque Deus não me atende. Em 2 Coríntios 12, 9, diz assim a palavra de Deus. Vamos lá, no capítulo 8, versículo 9, e diz assim: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. 9, e disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Diga glória a Deus. Para que habite o poder de Cristo, para que habite a palavra, a unção, a graça de Deus sobre a minha vida. Mas por que o pastor escolheu esse tema? Porque Deus não me atende. E eu quero começar a pensar com você. Você conhece bem a história do apóstolo Paulo? Você conhece que no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Cristo, e ele ali tomado, a partir do capítulo 9 até o capítulo 6 e 9, ele vai, quando fala da escolha dos diáconos, depois do 9, o apóstolo Paulo, após a perseguição a Estevão, no capítulo 9, ele se converte, ele cai do cavalo e muda a história do apóstolo Paulo. E o Atos dos Apóstolos, o evangelista, o escritor de Atos dos Apóstolos, que no caso é Lucas, é um daqueles que estavam com Paulo na prisão, aquele que viveu a história de Paulo, escreveu sobre Paulo. Ele fala sobre a vida de Paulo, ele começa a escrever. Ele escreve Atos dos Apóstolos e começa a contar a vida desse apóstolo tão importante.
E ele começa a dizer sobre as necessidades, sobre as suas aflições. E ele começa a mostrar como Paulo perseguia a igreja, como Paulo era alguém veemente, destemido, tomado de uma determinação tremenda para que cumprisse o propósito dele. Paulo era alguém muito determinado a ponto de, toda vez que ele tinha uma empreitada, fazer alguma coisa, ele determinada. Mas ele encontra agora Jesus. E a vida do apóstolo Paulo muda totalmente. A vida do apóstolo Paulo agora vira outra pessoa. Paulo, depois de chamado Saulo, vira Paulo. E agora ele começa a mudar, após passar 3 anos, tendo uma revelação de Deus. E depois ele começa, então, viver as promessas de Deus e chega até o ponto aqui em 1 Coríntios, quando ele está preso e ele manda essa carta para a igreja de Corinto. Mas eu quero me ater somente às questões pormenores aqui do texto, que é a questão de por que Deus não atende a Paulo. Bem, ele roga 3 vezes ao Senhor para que tirasse dele uma dificuldade, uma luta, um problema, alguma coisa estava acontecendo na vida do apóstolo Paulo. E ele começa então a orar, a buscar e a dizer: Senhor, essa dor, essa humilhação. E se você acompanhar bem a história do apóstolo Paulo, aconselho você que assista aquele filme, O Apóstolo Paulo. Você vai entender bem o que nós estamos falando. Se você ler as cartas do apóstolo Paulo, se você tiver mais um cuidado de ler Atos Apóstolos, quando começa a história de Paulo e começa a falar da vida dele, você vai entender. O apóstolo Paulo sofreu muito. Era alguém que era perseguido. O apóstolo Paulo passou por naufrágio. O apóstolo Paulo, ele teve perseguições. Ele foi açoitado. Ele teve dificuldades, ele teve luta. E agora, nesse momento, na prisão, ele recebe e ele começa, então, após essa dificuldade, a orar ao Senhor sobre isso que estava acontecendo em sua vida. Bem, não sabemos muito bem o que estava por acontecer e o que falava sobre isso. Mas eu quero me ater a isso. Paulo orava e orou 3 vezes por causa de uma dor, de uma humilhação, de um sofrimento, de algo que estava na vida dele. E ele, nesse momento, ele começa a buscar a Deus e ele ora uma vez. Deus não responde. Ele ora 2 vezes. Deus não responde. E aí, na 3ª vez, o apóstolo Paulo buscando com mais veemência, com mais fervor, de repente nós podemos pensar o seguinte: ele orou uma vez, foi falta de fé. Ele orou pouco, ele buscou pouco, não houve um entendimento. Na 2ª vez, podemos pensar o seguinte: é possível que ele não foi para o monte, é possível que ele não jejuou, é possível que nada disso tenha sido feito, ele não buscou com tanto fervor. De repente ele nem teve tanta fé. Mas Paulo, após a 3ª vez, ele pega e começa a orar ao Senhor. E eu quero fazer uma pausa aqui e lembrar que Jesus fez uma oração parecida. No Getsemane ele vai e após a passar pelo sofrimento, pela luta, pela dificuldade, pelas provações que Jesus teria que passar, chama os 3 discípulos ao ir ao lugar da prensa de azeite, ou seja, Getsemane, prensa de azeite, lugar de ser prensado, lugar de luta, lugar de dificuldade, lugar de dor. Jesus vai àquele lugar para orar. Jesus, provavelmente, o apóstolo Paulo, a ouvir todos os ensinos de Cristo, aprender do próprio Senhor, ele lembrou desse momento e falou: eu tenho que buscar. Se eu estou passando por uma dificuldade, uma luta, uma aprovação, se algo está afligindo a minha alma, se algo está me doendo dentro de mim, eu tenho que buscar o Senhor. E Jesus, lá no Getsemane, ele busca uma vez, chama os discípulos e vai orar ao Senhor: fiquem comigo aqui, eu vou mais ali e vou orar. E quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Ele fica chateado e vai de novo, vai orar ao Senhor: nem um pouco podeis orar comigo. Ele ora de novo e volta de novo, os discípulos estão dormindo. E ele volta de novo para orar ao Senhor. Isso está em Mateus, no capítulo 26, versículo 46 a 44.
Talvez Paulo esteja refletindo nesse momento sobre as 3 vezes que Jesus vai orar, pedindo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Jesus fala para Deus que aquela aflição, que aquela luta, aquilo que ele estava passando, estava doendo demais. Na sua natureza, Jesus era 100% homem, 100% Deus. Mas naquele momento, naquela hora, o sentimento que estava em Jesus era o seguinte: Pai, se possível, isso aqui eu não quero passar. Se possível. Ele faz uma oração sincera. E eu amo a Jesus porque Jesus tem essa questão dentro dele. Ele mostra para nós que ele era humano. E ser humano às vezes dói. Ser humano é sofrimento. Ser humano às vezes é luta, é choro, é pranto. Ser humano é dizer que às vezes as coisas estão difíceis. Estão muito difíceis. Mas o apóstolo Paulo lembra disso e provavelmente quando ele está orando ao Senhor, ele entende e ele faz isso. Essa era uma das... Provavelmente ele aprendeu de Jesus dessa maneira. Tenho que buscar a Deus, tenho que buscar o Senhor. Ele busca 3 vezes. Bem, após buscar ao Senhor, após se colocar diante de Deus e não haver resposta, porque muitas das vezes buscamos ao Senhor, buscamos a Deus, e o que ouvimos de Deus é simplesmente um silêncio. Muitas vezes estamos gritando, berrando. Podemos até fazer como Jesus na cruz do Calvário, ao seu último suspiro, antes do seu último suspiro, ele grita: Deus meu, por que me abandonastes? E ele grita, ele o texto diz que Jesus simplesmente não falou isso, ele berrou. Ele brada os pulmões, poucos que já tinham, ele brada isso e diz: Deus meu, por que me abandonastes? Provavelmente o apóstolo Paulo também, nesse momento de uma dor, de uma aflição, veio à mente, ao coração do apóstolo Paulo o seguinte: estou sendo abandonado. Provavelmente Satanás trabalhou ou a mente dele mesmo, dizendo: Deus não é comigo, por que estou sofrendo tanto? Por que há tanta dificuldade? Por que é tão doloroso? Por que tão pesado isso? Por que há tanto sofrimento? Por que há tanto choro na minha vida? E o apóstolo Paulo, neste momento, ora 3 vezes ao Senhor sobre aquela situação. Não quero entrar nos pormenores, poderíamos dizer, existem muitas especulações sobre o que era esse problema, mas o problema agora é o menor das importâncias. A importância agora é por que Deus não atendeu o pedido de Paulo. Porque Deus não ouviu o pedido de Paulo. Aí eu quero que você caminhe comigo em Atos Apóstolos, no capítulo 3, quando a igreja gloriosa do Senhor Jesus, podemos dizer assim, que era Pedro e João, vão à hora 9 ao templo, orar, e tem um homem, um coxo, à porta do templo, e aquele homem pede uma esmola a Pedro, e ele diz: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho de graça te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Aquele homem não recebeu o que pedia. Aquele homem não tinha o que ele queria dinheiro, ele queria prata, ele queria ouro, ele queria os recursos. Mas Pedro, diante do poder de Deus, diante da presença do Senhor, deu uma coisa melhor. Aquele homem, não sendo atendido no seu pedido, ele recebeu algo melhor e superior, que era a bênção de Deus. Por que Deus não atende muitas das vezes? Por que Deus, às vezes, não quer ouvir aquilo que pedimos? E eu quero caminhar pelas palavras da Bíblia com você agora. As respostas de Deus ao pedido de Paulo. Deus não atendeu porque mostra que um crente pode ser crente mesmo nos momentos de negativas de Deus. Deus quer mostrar para esse mundo, para as pessoas,
que pode-se ser um crente mesmo enfermo, mesmo doente, mesmo com lutas, mesmo com provações, mesmo com dificuldades. A negativa de Deus a Paulo era para acender a ele a sua fé, e significava que a sua, vamos dizer assim, o não atender do pedido levaria ele ao conhecimento e ao amadurecimento na presença de Deus, de uma vida totalmente significativa na presença de Deus. A falta de insistência, poderia pensarmos, é falta de fé, é falta disso, mas não. Existia um propósito. O não atender de Deus significava que Deus queria que ele caminhasse por outros caminhos. Significava que Deus tinha o melhor para ele. Ele queria mostrar para aquele mundo que através do amor, através do Espírito Santo que estava sobre a vida do apóstolo Paulo, Deus poderia mudar aquela geração. E foi isso que aconteceu. Paulo sendo chicoteado, Paulo sendo preso, Paulo passando tortura, Paulo passando por prisões. Ele tinha que amar todos os seus perseguidores. Ele não poderia desejar isso no seu coração, a morte dos seus algozes. Ele não poderia estar totalmente voltado ao seu pedido de liberdade, ao seu pedido de soltura, ou ao relaxamento de uma vida mais relagada, transformada na presença de Deus, uma vida mais abençoada. Mas ele não poderia viver isso se não tivesse o poder e a graça da unção do Espírito Santo. Ele não poderia viver isso. E é isso que Deus estava mostrando para ele, que uma vida com Deus pode ter muitas negativas, mas ela sempre vai ser uma vida com Deus. Ela pode ter muitos nãos, mas ela sempre vai ser uma vida vitoriosa. Ela pode ter muitos sofrimentos, mas ela vai ser sempre uma vida vitoriosa na presença de Deus. O não de Deus aqui, o não atender, estava mostrando diretamente para o apóstolo: olha só, eu quero aperfeiçoar o amor dentro de você. Eu quero trabalhar na tua vida de uma forma que as pessoas entendam que quem fez essa obra sou eu. Eu quero te usar, Paulo. Eu quero que você seja um instrumento poderoso nas minhas mãos. E quantas das vezes Deus fala não e nós ficamos chateados, aborrecidos, tristes, murmuramos e dizemos: Senhor, por que está acontecendo isso? Por que adveio isso sobre a minha vida? Em vez de entender que Deus pode pegar qualquer situação e transformar numa oportunidade de transformar a sua vida num projeto de Deus, numa vida poderosa, abençoada, cheia da graça e do poder de Deus. Quantas vezes esse não transformou a sua fé? Quantas vezes a negativa de Deus transformou sua vida numa vida poderosa, abençoada, transformadora para pessoas? Quantas vezes o seu testemunho de uma vida íntegra na presença de Deus, aonde o Espírito Santo trabalhou na tua vida, aonde o Espírito Santo está trabalhando na tua vida, aonde Deus está te mostrando que há amor, que há bênção em ser servo de Deus. Deus fazendo isso é um Deus que mostra graça e poder sobre a tua vida. Mas às vezes nós não entendemos. Às vezes pensamos que as situações difíceis, mas por que Deus não atende? Deus tem todo o poder. Deus podia me dar esse livramento. Deus poderia fazer com que nada disso estivesse acontecendo. Meu amado, Deus é especialista em pegar o impossível e transformar no possível. Deus é especialista em transformar dificuldade em coisas boas para a sua vida. Deus é especialista em pegar aquilo que está doendo, que está te machucando, e mostrar ao mundo que Ele é Deus na tua vida. Ele é especialista em mostrar aquilo que é dor, que é choro, que é pranto, que às vezes é uma tristeza, em alegria, para exaltar o nome de Jesus. Deus é especialista nisso. Por isso nós queremos nessa noite caminhar pelas palavras da Bíblia. O apóstolo demonstrou que as intenções de Deus são maiores, porque após ele orar 3 vezes, ele recebe de Deus. Vamos lá, caminhar. A palavra de Deus, no capítulo 7, ele diz o seguinte:
para que eu não me gloriasse pelas excelentes revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Meu amado, você pode pensar o que quiser. Os teólogos falar o que quiser. Isso aqui é a expressão de amor de Deus para Paulo. Deus está falando: Paulo, eu estou te mostrando agora o que é ser excelente na minha presença. A Bíblia diz que aquele que quer servir a Deus, que quer realmente viver uma vida íntegra, um evangelho verdadeiro, genuíno, que tem na presença de Deus, na palavra de Deus, vai sofrer perseguições, vai sofrer lutas, vai sofrer dificuldades. Se o evangelho não está transformando a tua vida, meu amado, existe alguma coisa errada. Evangelho é transformação de vida. E aquele que é transformado, aquele que vive uma vida nova, ele vai sofrer perseguição, ele vai sofrer luta, ele vai ser mal falado, ele vai ser chicoteado, ele vai de alguma forma, não vai agradar as pessoas, porque quem é contra o pecado, quem é contra aquilo que Deus é, a palavra de Deus, vai sofrer perseguição. O próprio Jesus falou: todo aquele que quer viver uma vida diante de mim, vem, segue-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Seguir Jesus tem uma cruz, tem um peso. Seguir Jesus tem um sacrifício, tem alguma coisa para ser paga. Discípulo é aquele que não tem mais direito, aquele que abriu mão dos seus direitos para viver o direito do reino. Muitas das vezes queremos as facilidades do reino, mas não queremos viver o reino de Deus. Não queremos viver uma vida abençoadíssima na presença de Deus, mas não queremos viver o reino de Deus. E o reino de Deus, muitas das vezes, é dizer não para as coisas erradas. Muitas das vezes é dizer não para aquilo que está errado lá no mundo. E você vai arrumar inimizade, você vai arrumar contenda, vai haver divisão entre pai e filho e mãe, porque você é contra algumas coisas, você se posiciona. Você diz que está errado e está errado. A palavra de Deus está dizendo. Não sou eu, não é você. A palavra está dizendo. E você precisa viver isso. E se você não viver isso, você precisa ser transformado pelo Espírito Santo. Só somos transformados pela presença de Deus, pelo poder de Deus, a partir do momento que a palavra de Deus transforma o meu coração, transforma a minha vida, para viver uma vida diante de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo passa a ser um homem transformado. E após orar a Deus, o Senhor diz: olha, foi-te dado um espinho na carne. Paulo tem noção disso, ele começa a viver isso, ele começa a sentir as pressões. E eu tentei estudar, buscar e maquinar e pensar e mastigar com os dentes do cérebro o que significava isso. Não achei nada que pudesse me convencer mais do que a palavra de Deus. A palavra de Deus estava me dizendo o seguinte: o espinho na carne de Paulo era ver Nero pegando os cristãos, jogando nos jogos, quando eles eram perseguidos, e eles colocavam ali, eles eram martirizados pelos leões. Paulo via isso, Paulo via aquilo. Eles perseguiram os cristãos, pegavam os cristãos, colocavam como tochas humanas. Nero estava furioso, o diabo estava trabalhando na vida de Nero de uma forma tão poderosa. E pegavam os cristãos, faziam luminares em Roma, para que a Roma ficasse iluminada. Paulo vendo aquilo, provavelmente Paulo no seu coração precisou trabalhar muito para não odiar aqueles homens. Porque tudo que o diabo queria é que Paulo se revoltasse. Tudo que o diabo queria é que Paulo se voltasse contra aquela situação. Tudo que o diabo queria que Paulo naquele momento desistisse. Não dá mais para ser. É muita luta, é muita perseguição. Isso ninguém aguenta. Não é possível, eu não fiz nada para estar aqui. Eu não tenho culpa de estar aqui. Eu só fiz o bem para as pessoas. Foi a mesma coisa que tentaram fazer com que Jesus fizesse. Tentaram falar a Jesus: tu não tem culpa nenhuma, foge. Tentaram parar Jesus, olha, nós não vamos deixar você morrer. Tu não tem culpa de nada. Como pode um homem santo, um homem que só fez o bem, e agora vai ser martirizado, vai pagar o preço? E agora o apóstolo Paulo na prisão,
sendo condenado a ser decapitado. A condenação estava sobre ele, ele tinha uma sentença de morte. Alguém que tem uma sentença de morte está no corredor da morte. Como pode ter paz, amados? Nós doemos a unha do pé, já ficamos chateados. Temos uma dor de cabeça, já brigamos com a esposa. Acontece qualquer coisa, eu já estou aborrecido. O homem está no corredor da morte. O homem está sentenciado a morrer decapitado. Mas o homem, em momento algum, aleluia, se volta para dizer que Deus fez algo com ele. Em momento algum ele espragueja, murmura. Ele só faz orar. Ele só faz buscar ao Senhor. Ele só faz dizer: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Toma nas minhas mãos, Senhor. Estou sofrendo. Paulo não sofria pela dor que ele estava passando, pelas chicotadas. Paulo sofria pelos seus irmãos sendo perseguidos. Paulo sofria porque via o povo de Deus, a igreja de Deus, sendo massacrada. Essa era a dor de Paulo. E quantas vezes ele pensou: Satanás vai acabar com a gente. Vai parar a igreja. Não tem mais jeito, olha como é que está. Olha como é que estão essas coisas. Não há mais jeito, o diabo vai vencer. O que não veio no coração de alguém que está no corredor da morte, numa masmorra fria, numa masmorra gélida, mofada? A gente vai ali num presídio ali, tem todo o conforto. Hoje, a gente já acha horrível. Trabalho nessa área e vejo algumas vezes. Já é horrível ver uma cadeia, ver uma prisão. É uma coisa deprimente. As cadeias sendo trancadas. O cara mete um cadeadão desse tamanho. E te deixa lá isolado. Sem banheiro, sem nada. À mercê, sendo conduzido, algemado. Que coisa horrível. Que coisa deprimente. Imagine Paulo. Naquela época não tinha direitos humanos. Naquela época não se podia falar com o presidente. Não tinha nada disso. Mas Paulo se volta totalmente ao Senhor. Deus não atende o pedido de Paulo, mas Paulo compreende: Deus meu, Tu és Senhor sobre a minha vida. Paulo diz o seguinte, no capítulo 7. Foi providência de Deus. Deus me revelou tudo isso. O Senhor está fazendo na minha vida. Deus apareceu para mim, me levou ao terceiro céu. Deus me deu excelentes revelações. Ele não quis nem dizer que era ele. Ele disse que conhecia um homem que foi levado ao terceiro céu. E não quis falar se gloriar naquilo que tinha feito, que tinha sido revelado. Mas antes de mais nada, ele se gloriava nas suas fraquezas, na dependência a Deus, naquilo que era mais importante para ele. Eu dependo de Deus. Eu dependo do Senhor desde que eu conheci, eu sei que eu dependo dele. Eu vivo para ele, porque para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Para mim viver não tem sentido sem Cristo. E se eu morrer, eu vou morrer com Cristo. Essa é a palavra da verdade para mim e para você, meu irmão. Alegre-se quando injuriarem, perseguindo, disseram toda mentira contra vós. Alegrai-vos, pois será grande o vosso galardão. Quando perseguindo vocês, servos de Deus, cristãos, gente de Deus, gente que faz a obra, que paga preço, que ora, que chora, que sofre pelo amor ao Evangelho, pela igreja de Jesus. Oh, alegrai-vos. Ainda que você esteja chorando, grande será o vosso galardão. Grande será a vossa alegria. Grande será aquilo que Deus vai fazer na tua vida.
Deus está trabalhando, não atendendo pedidos. Deus está trabalhando em aperfeiçoamento de servos de Deus. Deus está trabalhando, mostrando uma igreja viva e poderosa. Deus está trabalhando, levantando um povo forte na terra. Deus está trabalhando, levantando uma igreja pujante, uma igreja que não tem medo, uma igreja que está indo para a arena para ser entregada todo dia à morte, mas o nome de Jesus vai ser glorificado na vida dessa igreja. Aleluia. Deus está trabalhando, meu amado. O apóstolo Paulo, quando ele começa então a dizer o seguinte, ele demonstrou à igreja, demonstrou para mim, que o que importava para ele é não se gloriar nas coisas que ele tinha, naquilo que ele era, naquilo que ele fazia, mas ele se gloriou naquilo que é mais importante. Vou me gloriar nas minhas fraquezas. Vou me gloriar naquilo que Deus colocou em mim. Sou fraco, sou dependente. Sou pequeno, sou dependente. Paulo deixou bem claro que não havia motivo para se gloriar em si mesmo, senão nas suas fraquezas. Mas a cultura do mundo não é essa, né, irmão? A verdade é essa. A gente se gloria em nós mesmos. Eu sou forte, eu sou poderoso, eu sou tal, eu faço, eu aconteço. O eu está sempre na frente. Eu faço, eu aconteço, eu sou o camarada, eu, tal. E aí sempre vai o eu, o eu, o eu, o eu, o eu. E Deus nada. O apóstolo Paulo tem uma outra ideia. Deus dá para o apóstolo Paulo uma outra ideia. Quando se gloriar, se glorie naquilo que você não é. Se glorie naquilo que é fraco, que é pequeno. Aí eu me lembro de uma mãe levando 2 discípulos a Jesus, dizendo assim, Senhor, faz dos meus filhos sentarem um à esquerda, outro à direita, que eles sejam grandes no teu reino. Jesus falou assim, dura coisa está me pedindo, mas aquele que quer ser o maior, seja o menor. O apóstolo Paulo então traz para mim e para você um entendimento que o não de Deus pode estar te mostrando algo maravilhoso. O não de Deus, o não atender, o não mostrar, o não te atender em seus pedidos, pode estar mostrando que Ele pode transformar tudo isso que você está passando em uma coisa poderosa para o reino de Deus. Que é a transformação de vidas, de pessoas, através do seu testemunho, através de uma vida transformada, a viver, se preciso às vezes morrer, mas mostrando que nisso Deus está operando. Não há como dizer de alguém que sofre como ele sofreu e dizer que não houve a operação do Espírito Santo, não houve o poder de Deus, não houve a graça de Deus. Deus estava revelando para o apóstolo Paulo, eu quero mostrar a minha graça sobre a tua vida. Eu quero mostrar o meu poder. Senhor, que o poder do Senhor esteja em vaso de barro. Barro é comum, é simples. Barro é algo corriqueiro. Barro não é nada, mas o poder de Deus dentro do vaso, ele faz a diferença. O vaso passa a ter valor por causa do poder que está nele. Era isso que Paulo queria mostrar. Era isso que Deus queria explicar para Paulo inteiramente. E aí nós pensamos até mesmo, mas logicamente que Satanás, nosso inimigo, ele procura, através das providências de Deus, que está trabalhando, que está tratando, que está cuidando, ele intromete. E ele vai dizer, por que você está passando por isso? Se Deus é Deus, você não tinha que estar passando por isso. Não foi assim que aconteceu com Jesus? Lá em Mateus, no capítulo 4, levado pelo Espírito Santo ao deserto, e chegar no deserto, Satanás foi levado pelo Espírito Santo, e chegar o diabo aparece, e começa a dizer, se você é filho de Deus, transforma esses pães em pedras. De repente você está passando por essa dificuldade, orou 3 vezes, o silêncio de Deus não resolveu,
Ele está em silêncio para você. E você não entende, você passa a não compreender. Você passa, sabe, ficar com dúvida. E aí ele vem. Aproveita essa oportunidade e diz: por que você está passando por isso? Larga isso tudo. Mete o pé. Vai viver uma vida. Para que isso? Vale a pena? Tem certeza? Abandona tudo. Para que sofrer? Não é essa a pergunta, às vezes, Satanás para a gente? Para que sofrer? Para que aturar isso? Para que? Não precisa. Você precisa disso? Não. Você pode ter o melhor dessa terra. Mas Deus fala ao coração do apóstolo, aleluia. A minha graça te basta. Porque o meu poder vai se aperfeiçoar naquilo que você não tem condições. Eu vou mostrar poder aonde você está limitado. Eu vou agir aonde você não vai conseguir. Eu preciso que você pare para que eu possa começar a agir na tua vida. Às vezes Deus tem que parar a gente, tem que anular, para Deus mostrar o poder restaurador, curador de todas as coisas. Esse é o bálsamo de Deus, a graça de Deus, favor imerecido. Não merecemos nada, mas Deus decidiu pelo seu amor, pela sua graça, pelo seu infinito poder, dizer o seguinte: eu vou te dar a minha graça. A minha graça é tua. Eu vou me aperfeiçoar em vocês. Vocês receberam o Espírito Santo e agora serão aperfeiçoados. Eu vou tirar o que está demais e vou colocar o que está certo. Eu vou trabalhar na vida de vocês através do meu Espírito. E vocês vão ver que na fraqueza de vocês, na debilidade de vocês, naquilo que vocês passam, eu vou mostrar transformação, cura e restauração. Esse é o poder de Deus. É Deus transformando, ou seja, no meu poder, na minha graça, naquilo que eu quero fazer, não há quem possa impedir. Embora seja possível não afirmar exatamente o que era o espinho na carne, eu quero entender que esse espinho, ou seja, o espinho, a dor, o sofrimento, muitas das vezes, a maioria das vezes, eles são inerentes a uma vida de um cristão. Muitas das vezes, não poucas, choramos e sofremos as lutas e as provações dessa vida. Isso machuca a gente. Isso deixa a gente ferido. Mas Deus está querendo falar com você hoje. Ei, acorda. Você está aqui? A minha graça te basta. Deus está falando para mim e para você, espera aí, fica feliz, se alegre-se. Eu estou no controle. Eu estou aperfeiçoando tudo isso. Sou eu, Deus, que chamou pelo teu nome. Sou eu, Senhor, sobre a tua vida. Estou aperfeiçoando na tua vida, transformando, curando, restaurando. A minha graça te basta. Creia nisso, meu amado. Creia nisso, a graça de Deus, o poder de Deus, a restauração através de Deus. E eu quero que você caminhe comigo. Paulo diz o seguinte no capítulo 10. No capítulo 9, parte B, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Diga comigo, me gloriarei. Mais alto, me gloriarei nas minhas fraquezas. Quando você estiver pequeno, quando você diante de uma impossibilidade, quando você estiver diante de uma dificuldade que nada conseguir, lembre, você é fraco, mas o Deus que você serve é forte. Lembre, você é fraquinho, você não tem força nenhuma. É verdade. Mas o Deus que nós servimos tem todo o poder no céu e na terra. O apóstolo Paulo diz, para que em mim habite o poder de Jesus. Como é que o poder de Deus habita num crente, meu amado? Como é que o poder de Deus vai habitar num crente que é soberbo? Como é que o poder de Deus vai habitar em alguém que fala mentira? Que vive em pecado? O poder de Deus vai habitar em você quando Deus transformar o nosso coração através do Espírito Santo. Ele está trabalhando em mim e em você.
Há uma transformação acontecendo na minha vida, na tua vida. Somos pessoas transformando-se cada dia na presença de Deus. O Espírito Santo trabalhando no meu coração, na minha vida, fazendo mudança, fazendo a morada, trabalhando na minha vida, no meu caráter, nas minhas posturas, me mudando, transformando a excelência do poder de Jesus. Mas eu tenho que pensar e entender o seguinte: existem coisas que vão ser impossíveis para você, mas nada vai ser impossível para Deus, nada é impossível para o Senhor, porque quando você se sentir fraco, parado pelas impossibilidades da vida, Deus vai vir e vai mostrar o poder dele. O apóstolo diz, de boa vontade. Eu fiquei aqui de boa vontade. De boa vontade. De boa vontade. Você entende isso? De boa vontade. É porque eu aceitei. Eu me dispus a isso. Eu passava por luta e reclamava, mas agora eu chego, Senhor, está nas tuas mãos as minhas lutas. Minha família está nas tuas mãos, eu não vou mais reclamar. Está nas tuas mãos, de boa vontade. Estou passando por dificuldade, de boa vontade. Para que o poder de Deus habite em mim, eu tenho que aceitar. Eu tenho que me render, eu tenho que entender o poder de Deus na minha vida. Deus está transformando, mas você tem que aceitar, irmão. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Abra o coração agora. Mude as posturas. Mude o seu pensamento. Não mude porque eu estou falando, mas mude porque Deus está falando com você. Mude porque você chegou ao entendimento. Você era menino, agora você é um homem transformado pelo poder de Deus. Você é um homem agora maduro. Você é uma mulher madura, agora o entendimento, a presença de Deus, a graça de Deus. Eu estava falando essa semana com um amigo lá do trabalho. E a Bíblia já fala isso, mas eu falei com eles a Bíblia. Existem coisas que para nós não tem mais graça. Existem coisas que para mim fazer é feio. Agora uma criança, se ela vem aqui, rola no chão aqui, ó. Tadinha, lindo. Ai, meu Deus. Ai. Oh, meu Deus, rolou no chão. A minha neta pula, cai, risca a parede. Ai, meu Deus, não deixa nada. Pega lá, tira a caneta da mão dela. Tá. É lindo. Corre pelo meio da rua, perigo, mas vai pelo meio da rua e vai embora. Ah, que lindo, a gente sai saindo, correndo atrás, que bonito. Vai um velho fazer isso. Vai eu, que já cheguei a essa altura, rolar no chão, fazer birra. Eu quero. Não cabe mais. E eu falei para um colega isso, eu falei assim, rapaz, existem certas coisas que não cabem mais para a gente que já é adulto. Chegamos a um entendimento que a gente já tem que ser maduro. A gente já tem que ter um entendimento. Nós temos que ter uma outra visão. Somos servos de Deus. Sabemos o que queremos. Pelo menos isso se espera de você e de mim. Sabemos que temos um Deus todo-poderoso. Sabemos a quem servimos. Somos maduros, somos crentes, somos servos de Deus. Não somos mais meninos na fé, que levados por todo vento de doutrina. Temos um discernimento. Temos a palavra de Deus, onde podemos consultar e ver a revelação ser dada a você. Se temos isso, não podemos mais viver de boa vontade. Aceita. Deus está tratando de mim e de você. Há um tempo de restauração, de união, de força. Podemos ser uma igreja poderosa na terra. Por que eu estou sofrendo? Por que está acontecendo isso? Meu Deus do céu. Pastor, existe um propósito de Deus. Está doendo. Estou sofrendo. Não está mole. Desculpe usar o termo. O bagulho está doido. O negócio está sinistro. Mas eu sei que Deus está no controle. Eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu sei quem eu sirvo. Ainda que eu chore de madrugada e o dia chega de manhã, as lágrimas no meu rosto,
Eu sei quem eu tenho crido. Deus está me aperfeiçoando para um tempo poderoso. E vai passar. E Deus vai mostrar. E Deus vai te tratar. E Deus vai trazer sobre nós a sua glória. Bem, eu quero ser bem sincero para vocês. Eu botei todas as hipóteses de que poderia ser o espinho na carne, mas eu não falei nada disso. Era isso, era doença, era enfermidade, era não sei o quê, mas Deus não deixou eu falar nada disso. Deus falou para mim para falar para você. Deus está transformando você. Deus está tratando o teu coração. Esse tempo não foi o homem que colocou para você, é Deus no controle da igreja. Deus tinha o controle da vida do apóstolo Paulo. Pastor, por que ele morreu? Para Jesus, irmão. Por que ele foi decapitado? Para poder estar na glória. Esse mesmo apóstolo, a mesma Bíblia diz o seguinte: se eu espero somente nessa vida, eu sou o homem mais miserável dessa terra. Eu não espero nessa vida. A minha vida é aqui, eu tenho que ser o melhor aqui, eu tenho que fazer as coisas melhores aqui, mas eu não posso esperar nessa vida. Porque se eu esperar somente nessa vida, a própria palavra me condena que eu sou miserável. A minha herança é o céu. A minha herança é Jesus um dia voltar na glória e chamar meu nome. A minha herança é com Cristo. As minhas promessas são guardadas nele, para ele, por ele eu vivo todas as coisas. Eu não posso esperar em ninguém, eu tenho que esperar no Senhor, que um dia vai me chamar pelo meu nome e vai me levar para morar com ele. Essa é a esperança. Qual é a esperança? Qual é a razão da tua fé, meu amado? Aí você está olhando para as lutas, as dificuldades. Devia estar olhando para Jesus. Você está olhando para os problemas que estão acontecendo, tudo quebrando em volta. Você está olhando para o mundo que está em guerra, está olhando tudo isso. Eu estou olhando para Jesus. Porque a nossa vida de pastor ambíqua, um dia a gente faz casamento, outro dia a gente faz sepultamento, outro dia você apresenta uma criança que nasceu. Ó, ei, outro dia eu estava pensando nisso, Jesus, se a esperança da gente não for o Senhor, se a nossa esperança não estiver nele, se a minha vida não estiver guardada diante das mãos do Todo-Poderoso, se a graça suficiente de Deus não tratar a minha vida, o que vai ser de você, meu amado? O que vai ser de mim? Você está esperando quem tratar de você? Quem vai cuidar de você? Deus falou para Paulo, a minha graça, eu estou contigo, eu sou Deus sobre você, para a gente caminhar. Deixa eu chamar o Milagre, por favor. Aleluia. Fica evidente para mim e para você que diante de todo sofrimento que o apóstolo Paulo teve, ele tinha uma coisa na vida dele: prazer. Ah, pastor, isso é só dar masoquismo. Sofrer e ficar rindo? Sofrer e ser feliz? Então pega a Bíblia aqui e me responde o que é isso aqui. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, por amor a Cristo, porque quando eu sou fraco, eu sou forte.
Mas o problema é que você não quer ser fraco, né? Você quer ser forte. Você quer quebrar tudo. Você quer ter razão sempre. O problema é que nós queremos ter razão. Mas Jesus está falando aqui, olha, ei, olha para mim. A minha graça é amor. O amor de Jesus constrange a gente. O amor de Cristo muda a gente. Essa resposta é definitiva para a situação que você está passando. Pastor, o que eu faço? Se renda. Deus vai mostrar o poder dele na tua vida. Diga para o problema, eu sou fraco mesmo. Mas eu quero te apresentar alguém que é mais forte que eu. Eu quero sentir prazer. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo tem o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo, meu irmão, é a pessoa mais feliz dessa terra. Porque não enxerga o natural, ela enxerga pela fé. Ela não enxerga as coisas desse mundo, ela enxerga o sobrenatural de Deus. Ela não vive o terreno, ela vive o transcendental. Ela vive as coisas celestiais. Ela chama as coisas que não são como que já fossem. Ah, pastor, que isso? A pessoa é doido. É. Já venci, irmão. Não, tá tudo ruim, mas já venci. Em nome de Jesus. Já ganhei. Como ganhou? Tá tudo errado. Não, já ganhei. Quem está te garantindo isso? Jesus. Isso é fé. Chamar a existência aquilo que não é como que fosse. É pegar as coisas dessa vida que são terrenas e chamar para perto de você e dizer, Senhor, aqui está a minha vitória. É ficar grávido de coisas espirituais de Deus. Deus tratando, cuidando, zelando, fazendo, restaurando a sua vida, mudando, através do Espírito Santo, através do poder de Deus. Deus quer fazer em mim, quer fazer em você. Abre o teu coração. Tenha prazer, alegre-se. Mude a chave. A história sua vai mudar, porque Deus está no controle. Dá para Ele. Paulo diz isso na sua carta. Para que em mim habite o poder. Até isso aqui eu escrevi, mas não falei nada. Você sabe que dunamis, poder, aqui nesse sentido aqui estava escrito dunamis. Dunamis é poder, dinamite, força. Bah! Esse poder aqui de Deus é algo que explode tudo. É um poderio militar, bélico. Quando fala esse poder aqui, dunamis, para que em mim habite o poder de Deus, que vai arrebentar o inferno, que vai mudar a história, que vai me dar ousadia para pregar o Evangelho, que vai me dar resiliência, que vai mudar as minhas posturas, os meus pensamentos, que vai me trazer luz. Que o próprio apóstolo Paulo se rendeu depois da oração a dizer assim, eu sou fraco. O próprio apóstolo Paulo não ousou levantar e dizer que aquela luta... Não, ele diz assim, porque Deus manifestou em mim a excelência da graça, a excelência do Espírito Santo, das promessas. Deus quer te usar, meu amado. Deus quer transformar vidas através de você. E eu quero te dizer uma coisa aqui, que quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós não conseguimos, meu amado, deixa eu te falar, Deus não se alegra, mas Deus transforma tudo isso em bênção. Porque quem se entrega para Ele, quem se coloca nas mãos dEle, Ele transforma. Quem é humilde o suficiente para dizer, Senhor, está aqui. Quem é humilde o suficiente para dizer, olha, era assim até esse dia, hoje mudou. Porque de boa vontade.
Espírito Santo quer fazer isso na tua vida hoje. Fique de pé. Quero orar com você e por você. Não preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Nossa, tá lindo. Mais alto. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti. Aleluia. Escondo o rosto para que veja a Tua face em mim. Oh, aleluia. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti. Eu quero te dizer nessa noite, Escondo o rosto para que vejam. se você quer fazer uma virada hoje, entendendo que todas essas lutas, todas as provas, depende de uma atitude, de uma voluntariedade. O apóstolo Paulo entendeu que ele precisava orar, buscar, e após isso a graça viria sobre ele. Porque ele entendeu: Pai, estou dependente, estou carente. E Deus responde a ele: Filho, se entrega nas minhas mãos. Filho, eu vou transformar, a minha graça vai mudar a tua vida. A única coisa que você precisa entender: eu te dei o Espírito Santo. Ele está trabalhando no teu coração. A tua palavra, ela é como aquela que penetra a divisão da alma e do Espírito, juntas e medulas. Deus está falando com você, minha amada, minha irmã, meu irmão. Faça uma mudança de chave hoje. Transforme pelo Espírito Santo agora. Se renda a Deus, dizendo: Senhor, eu sou carente, sou dependente. Eu quero que a Tua graça transforme meu coração, a minha vida. Eu quero que a graça de Deus invada meu casamento, a minha família. Graça, meu amado. Graça é favor de Deus. Deus está trazendo favor sobre a tua casa, sobre a tua família. Deus está trazendo isso em nome de Jesus. Quero que você venha aqui na frente agora. Venha. Mude a chave, mude a história. Se entregue a Deus. Muda através da restauração. Muda através do poder de Deus. Mude. A graça transformadora de Jesus. A graça no poder da restauração. Numa vida transformada. Numa vida diante de Deus. Venha na presença de Deus. Venha viver o sobrenatural do Senhor. Deus quer fazer mais em você. Deus quer fazer mais em mim. Através de humilhação, através de graça, através de poder. Venha agora, mude a chave. Você não tem poder nenhum, mas Deus está trazendo poder sobre a tua casa, sobre a tua família. Diante de Deus, diante do Senhor. Oh, aleluia. Diante dele, diante da sua palavra. Você estava pensando que estava perdido. Você estava pensando que não tinha mais jeito. Você estava pensando que as coisas iam parar. Mas Deus está falando para você nessa noite: eu posso trazer a graça sobre a tua vida. Eu posso mudar a tua história. Me gloriarei nas fraquezas. Me gloriarei naquilo que está doendo. Me gloriarei naquilo que é pequeno. Me gloriarei no poder de Jesus que é grande. Me gloriarei na graça de Deus, em nome de Jesus. Deus está transformando. Deus está mudando. Ele está trazendo novas coisas para tua casa, para tua família. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer.
Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença, meu Senhor. prazer. Tua Oh, aleluia, Tua presença. Tua presença, meu prazer. Tua presença, Tua presença é o 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 meu prazer. Dos santos, a fumaça me esconde. Aleluia. Teus olhos me veem Deus, debaixo de tuas asas. Deus está nos guardando. Meu abrigo, Deus está nos guardando. secreto, só tua graça me basta. E tua presença, meu prazer. Levante a mão comigo assim, em nome de Jesus. De boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Deus está dizendo para você hoje: seja pequeno, seja frágil, seja inocente. Deus vai transformar o seu lamento em riso. Deus vai transformar o seu choro em louvor. Deus vai trazer sobre a tua vida a graça dEle, o poder dEle. Deus vai mudar a tua história. Deus vai quebrar os grilhões e as cadeias espirituais da maldade que se levantam contra a tua família, contra a tua casa. Em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus.